da admissibilidade da doação de embriões para adoção reprodutiva e do rigoroso controle biosanitário do seu descarte. Daí, aliás, se infere logo que sob nenhum aspecto esta causa envolve conflito de normas ou princípios constitucionais, nem por conseguinte necessidade de recurso ao critério mediador da proporcionalidade, cuja evocação, de todo modo, em caso de algum contraste hipotético aparente, não excluiria à lei as qualificações de adequado, necessário e proporcional em sentido estrito, como eu tenho que notar em nota de rodapé, mas não quero fazer critério. Mas o direito posto, e aqui se confirma uma das minhas divergências mais relevantes com o brilhante voto do ministro relator, não poderia, a meu ver, ser diferente. Se a lei o subalterna não previsse, nos significados emergentes dos textos normativos interpretados à luz da Constituição, estratégias eficazes para resguardo da dignidade imanente aos embriões, ela seria inconstitucional. E agora, senhor presidente, eu gostaria de, no capítulo que vou rematar meu voto, de adulo sobre uma epígrafe de um dito atribuído a Talleyrand. E eu diria que o problema das pesquisas com células tronco-embrionárias é tão sério que não pode ficar na mão dos cientistas. E nesse contexto é mistério extraí-lhes, ainda com apoio na técnica, a chamada interpretação conforme ou de cláusulas aditivas, todas as garantias inerentes à intangibilidade constitucional do genoma humano na sua expressão e valor de programa hereditário que identifica, caracteriza e distingue na sua irredutível singularidade toda a pessoa humana, sobretudo no plano prático das limitações necessárias das pesquisas científicas e da regulamentação de um sistema de atribuição e controle de responsabilidades, sem as quais não se passa dos apelos dos princípios gerais à instauração de uma praxis consentânea. E a primeira, há várias propostas constantes dos brilhantes votos já proferidos, sobre as quais eu só me pronunciarei oportunamente por ocasião dos debates, não quero avançar minha concordância ou discordância ou algum reparo a essas propostas todas, mas estou relevando que, a meu ver, a primeira e a mais importante, dependente destas, dedução respeita à inteligência das expressões que estão na lei, para fins de pesquisa e terapia. E pesquisa ou terapia constante do caput e do parágrafo 2º da lei, cujo único significado normativo afeiçoado ao dispor do artigo 6º 3, que proíbe a engenharia genética em célula, zigoto e embrião, e a própria Constituição, que não toleraria degradação destes organismos, é de autorização exclusiva de usos de células tronco-embrionárias em pesquisas para fins exclusivamente terapêuticos. Para ser mais claro e preciso, nem a Constituição, nem a lei permitem produção de embriões humanos por fertilização in vitro, senão para fins reprodutivos no âmbito de tratamento de infertilidade, nem tampouco o uso de excedentes em pesquisas ou intervenções genéticas que não sejam de caráter estritamente terapêutico, e esta é a primeira ressalva que eu faço no meu voto. A segunda observação está em que, não obstante haja lei instituído para fiscalização e controle das múltiplas atividades regulamentadas incidentes sobre os chamados organismos geneticamente modificados, o Conselho Nacional de Biossegurança, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e as comissões internas de biossegurança, além de prever a atuação de órgãos e entidades de registro e fiscalização, como os Ministérios da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente, relegou os deveres substantivos dessa tremenda responsabilidade contra todas as pesquisas com as células apenas aos comitês de ética e pesquisa das respectivas instituições de serviços de saúde. Quinto parágrafo 2º. Esses comitês, cuja pontual disciplina em vigor consta da Resolução 196 de 96 do Conselho Nacional de Saúde, são formados por pelo menos 7 profissionais das mais variadas áreas: saúde, ciências exatas, humanas, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas,
e no mínimo por um representante dos usuários da instituição do serviço. Embora ele ressalte a heterogeneidade disciplinar e a respectiva autonomia, prevendo em tese sua independência, itens 7.5 e 7.12, estatui a resolução no item 7.9 que a composição de cada CEP deverá ser definida a critério da instituição. Tal regra envolve, quando menos, sério risco de ocorrência daquilo que a teoria econômica denomina problema de agência, ou seja, grave conflito de interesses que compromete a independência da identidade enquanto instância imediata responsável pela garantia de rigorosa observância das gravíssimas restrições de ordem constitucional e legal das pesquisas autorizadas. Na reconstituição desse quadro deficiente, e aqui eu digo que a alternativa seria reconhecer a inconstitucionalidade da lei por insuficiência das garantias reclamadas pela Constituição, só me resta fazer apelos nessa ordem. Na reconstrução desse quadro deficiente, a possibilidade real de dominação ou subjugação dos comitês pelas instituições e serviços não pode ser ignorada nem subestimada pelo Tribunal. A incerteza ou omissão da lei ao propósito, apesar de não afrontar, no sentido etimológico da palavra Constituição, deixa de atender-lhe a uma exigência essencial à eficácia prática da tutela outorgada às células embrionárias, porque por si só é inoperante a qualificação teórica de antijuridicidade de certos comportamentos. Como já se acentuou na Itália, a falta de normas penais expressas sobre o assunto, diz Eusébio Luciani. A importância da reflexão sobre a judicialidade atual de determinadas condutas, na ausência de correspondentes normas sancionatórias, não deve ser desprezada. A nua antijuridicidade não é isenta de reflexos práticos. Ora, as células embrionárias não são OGM, onde as pesquisas e experimentos que as tomem por objeto não se sujeitam a controle direto do CNBS ou da CNBio, nem da CIBio. Qual então a solução viável reclamada pela injunção constitucional? Não pode ser de submeter a essas instituições, porque sua composição, basta ver a heterogeneidade da composição, inclui pessoas que não têm o mínimo conhecimento sobre esse campo, e muito menos sobre problemas de ordem ética. São outras, nem esta corte, em princípio, pode criar um órgão congênere que carece de competência de legislador positivo para condicionar-lhe a validade. E aqui, senhor presidente, não estou tampouco excluindo, e me reservo tornar a discutir o assunto, a possibilidade de a corte subordinar a aplicação da lei a certas condições, entre as quais a atribuição de competência e responsabilidade a órgão que já exista. A legislação precisa ajustar-se no ponto aos ditames constitucionais, para que compreenda, no alcance de normas mais severas e peremptórias, todos os responsáveis pelo efetivo controle que pretenda ser exercido, sobretudo pelo Estado, de modo bastante próximo. Isto exigiria do legislador a edição de uma lei específica para a combinação de responsabilidade criminal, ou então uma interpretação que não excluísse das hipóteses legais da lei vigente, à primeira vista só imputável aos pesquisadores, ou os integrantes dos comitês de ética e pesquisa. Não sendo possível, no âmbito da função jurisdicional, nem a criação de normas, nem tal extensão hermenêutica em matéria criminal, será preciso acentuar, quando menos, perante a ordem constituída, a responsabilidade penal dos membros de comitês de éticas e da própria Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP-MS, nos termos do artigo 319 do Código Penal, sob pena de ficar dúvida sobre a existência de instrumentos de intimidação ou inibigação legal com força suficiente para, acomodando as normas da Constituição, refrear a tendência à lassidão ou, quem sabe, a estudada passividade no controle das pesquisas.
é que os membros dos comitês estão obrigados, em primeiro lugar, a revisar os protocolos de pesquisa para os aprovar até sob condições ou não. Segundo, acompanhar o desenvolvimento dos projetos. Terceiro, receber denúncias de abusos e irregularidades, fazendo instaurar sindicatos a respeito e decidindo sobre a continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa. Item 7.13, letras A, B, D, F, G. E os membros da Comissão Nacional de Ética têm dever textual de aprovar e acompanhar os protocolos nas áreas temáticas de genética e de reprodução humanas, provendo normas específicas no campo da ética em pesquisa, bem como de rever responsabilidades, proibir ou interromper pesquisas, definitiva ou temporariamente. Item 7, 8.4, letras C, D e F. E considerando que todos são, para esses efeitos, reputados servidores públicos lato sensu, submete-se àquele tipo penal do 319, mas, a meu ver, sem prejuízo de incorrerem na pena dos próprios delitos previstos nos artigos 24, 25 e 26 da Lei 11.105, por omissão imprópria, quando dolosamente deixarem de agir de acordo com tais deveres regulamentares. E esta é a segunda ressalva que eu faço à aplicação da lei. Dada a superlativa magnitude dos bens jurídicos envolvidos na causa, todos conexos com o primado da dignidade da pessoa humana e das suas expressões genéticas, cujo imperativo de integridade radica na Constituição, mais do que conveniente seria mistério que o Parlamento logo transformasse o descumprimento de tão graves deveres em tipos penais autônomos com combinação de penas severas. E aqui é uma advertência ou, quem sabe, uma recomendação que eu gostaria que ficasse textual no registro da Corte. Também tenho por indispensável submeter as atividades de pesquisas ao crivo reforçado de outros órgãos de controle e fiscalização estatal, declarando-lhes expressa e inequivocamente a submissão dos trabalhos, como por exemplo se sugeriu da tribuna, se não me falha a memória, foi a Advocacia do Senado Federal, ao Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na forma que venha a ser regulamentada em prazo que a Corte delibere, e esta é outra ressalva. Senhor Presidente, com estas ressalvas, e sem prejuízo de rever as propostas de outras limitações já aventadas por todos os brilhantes votos que me antecederam, eu estou, em princípio, julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, ressaltando, porém, que condicionam a aplicação à lei a todas estas ressalvas e ainda aquelas que a Corte venha a deliberar durante a discussão deste julgamento. É como voto. Senhores ministros, portanto, o ministro Carlos Brito, a ministra Ellen Grace, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Joaquim Barbosa julgam improcedente a ação direta. Julgam parcialmente procedente o ministro Menezes Direito e o ministro Lewandowski, com as considerações que fizeram, interpretação conforme, declaração parcial sem redução de texto. E os ministros Eros Grau e o ministro Peluso julgam improcedente, mas também aduzindo ressalvas. Eu já tive a oportunidade de ressaltar que, eventualmente, teremos que fazer as devidas considerações dogmáticas sobre interpretação conforme, declaração parcial sem redução de texto. Isso aqui também foi com as Não, é improcedente total. Improcedente total, sem restrição. Ele anunciou no julgamento dos votos a ressalva. Tem algumas ressalvas, mas não condicionei. Validade já. Bom, mas nós vamos então interromper o julgamento e vamos dar sequência amanhã às 14 horas, de modo que fica esta proclamação e essas ressalvas, e depois nós haveremos de fazer. Exatamente. Faltam ainda os votos do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso de Mello e também o voto do presidente. E então daremos sequência, portanto, amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.
Nesta sessão plenária desse dia 28 de maio, tivemos a apresentação do voto vista pela manhã do ministro Menezes Direito e os votos da ministra Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e César Peluso. A partir da interrupção da sessão pelo adiantado da hora, esta sessão, tirando o intervalo para o almoço, ela durou desde por volta de 8h30 da manhã, daquela quarta-feira, dia 28 de maio, até por volta de 7 horas da noite. E por isso a sessão foi interrompida, com o julgamento sendo marcado para ser retomado para a apresentação dos votos dos ministros que ainda não haviam se manifestado no processo, na sessão da quinta-feira, dia 29 de maio de 2008. Portanto, nós vamos acompanhar agora a sessão do dia 29, que teve como registro a apresentação dos votos dos ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Isso nós vamos acompanhar a partir de agora. Secretário, a leitura da ata. Ata da 19ª sessão extraordinária realizada em 28 de maio de 2008, presidente do ministro Gilmar Mendes, Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando de Souza, pregoado seguinte processo, audição direta de inconstitucionalidade. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, registro a presença no plenário de alunos do curso de Direito da Faculdade Batista de Vitória, Espírito Santo, e da Faculdade de Direito de Ipatinga, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Senhores ministros, vamos retomar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.510. Ministro Peluso, Senhor presidente, embora a rigor isto fosse absolutamente desnecessário, me pareceu que conviria deixar esclarecida alguma coisa a respeito do julgamento que ontem foi suspenso. Eu li, entre envergonhado e, de certo modo, entristecido, dois jornais da minha terra, do qual eu sou assinante há muitos anos, notícias sobre o julgamento, em particular sobre meu voto, que me deu o fundado temor de induzir a opinião pública em erro. De certo, ambas as notícias não foram inspiradas por nenhum propósito menos nobre, porque evidentemente não posso supor isso em jornalista, mas sem dúvida nenhuma decorreu de um equívoco, eu diria quase inexcusável. Os que fizeram referências ao resultado do meu voto, ou não me ouviram, ou se me ouviram, não me entenderam. O meu voto não contém nenhuma ressalva às pesquisas, nenhuma. E a conclusão do meu voto, de improcedência da ação, apenas enunciava duas coisas. Primeiro, a responsabilidade dos membros dos comitês, que está na lei, e acentuava, portanto, a responsabilidade criminal dos respectivos membros. Em segundo lugar, acenava para a necessidade de que houvesse um órgão que aprovasse a nomeação dos membros do comitê. Pura e simplesmente. De modo, senhor presidente, eu gostaria que ficasse constando este registro para que realmente não se pense que isto aqui é como se fosse um jogo de futebol onde os números possam falar mais do que o teor dos julgamentos. Na verdade, como já tivemos a oportunidade de observar, os votos ontem proferidos, e aí se falou em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto, e também se falou em julgamento pela improcedência com adições. Vossa Excelência, inclusive, fez, na verdade, apelo ao legislador na parte final do seu voto. Isso tudo levou a alguma dificuldade de interpretação. Mas isso vai ser devidamente esclarecido no momento da proclamação, se for o caso. Vamos dar continuidade ao julgamento e
Passamos então a palavra ao ministro Marco Aurélio. Presidente, por favor, pela ordem da... Se o ministro Marco Aurélio me permitir, eu, embora já tenha manifestado voto numa assentada anterior, gostaria de roubar alguns minutos do tempo dos colegas para, até em respeito e reverência aos votos brilhantes que foram produzidos na assentada de ontem, fazer algumas brevíssimas observações, justificando o fato porque não posso, desta vez, infelizmente, acompanhar a divergência tão bem enunciada pelo meu colega ministro Menezes Direito.